E o Agro Alagoas saindo do estúdio e vindo até Palmeira dos Índios para o lançamento do programa Planta Alagoas 2025, e aqui ao lado da secretária de Estado da Agricultura e Pecuária, Aline Rodrigues, né, que trabalho aí, desde que chegou, sempre trabalhando em prol do agricultor familiar, Aline, o que representa para você pessoalmente, né, Aline Rodrigues, vendo aí o Planta Alagoas com a distribuição de sementes para esses agricultores familiares. Olá, Marcos, ao Agro Alagoas. Uma alegria você estar viajando com a gente, viu? Muito bom, a gente rodando o estádio, você junto conosco. Com certeza. Olha, com certeza representa, eu acho que é a cereja do bolo do nosso trabalho, né? Tudo que a gente quer é entregar benefícios à população e principalmente ao agricultor familiar, que é muito quem leva o alimento para a mesa do cidadão, né? O estado de Alagoas, a gente tem mais de 100 mil agricultores familiares, e aí quando a gente fala, são de diversos tipos de renda no nosso estado, e a gente conseguir fazer uma entrega do Planta Alagoas, semente de milho, semente de feijão, para o agricultor familiar, principalmente de baixa renda, que a gente sabe que vai fazer esse plantio para a sua sustentabilidade, mas principalmente para a geração de renda, é importante demais. E aqui em Palmeira, né, a distribuição de mais de 1.000 toneladas, porque são cerca de 500 agricultores. Isso, são cerca de 500 agricultores. Lembrando que a gente tem aquele cuidado e aquela especificidade de fazer a entrega para os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e o próprio agricultor familiar, que não está nessa caracterização, né? Então, a gente tem esse público aqui. E aqui em Palmeira é específico. Aqui em Palmeira, sim, tem indígena, e a gente tem essa possibilidade de fazer a entrega também para esse público. Então, hoje distribuindo só milho e feijão. Isso, essa é a primeira etapa do Planta Alagoas. Como você colocou, são 650 toneladas que a gente está fazendo a entrega agora. A segunda etapa serão mudas frutíferas, então a gente tem essa novidade dentro do Planta Alagoas. E para fechar com chave de ouro, lá em setembro, a gente vai ter a entrega do Mais Arroz, que é a entrega das sementes de arroz ali do Baixo São Francisco. E que muita gente não sabia que o Alagoas tinha a produção de arroz pequena, mas tinha, e agora com essa parceria da Secretaria com a Embrapa já deu um salto muito grande. Isso, a gente teve essa parceria lá com a Embrapa Arroz e Feijão, lá de Goiás. Os técnicos vieram para cá, fizeram toda a parte de qualificação com os pequenos produtores lá do Baixo São Francisco, então eles ficaram uma semana inteira, depois retornaram aqui, fizeram testagem das sementes de arroz, né, pra gente. Vão ficar sempre com esse acompanhamento. A gente só fez fortalecer ainda mais essa parceria com a Embrapa. Você sabe, né, Marcos, que a gente divide prédio com a Embrapa, aliás, eles dividem com a gente, então a gente tem essa possibilidade para fazer também novas parcerias agora, e a gente vai depois trazer essa novidade lá para o Canal do Sertão. Olha, e lembrando que existe o arroz irrigado, né, que aqui a gente tem pouca várzea, mas tem já um estudo para plantar o arroz no solo sem ser irrigado. Isso, arroz sequeiro, que lá no município de Coruripe tem começado, depois a gente vai voltar o nosso olhar para lá também, porque a gente já tem o Mais Arroz no Baixo São Francisco, ali também é uma região próxima. Daqui a pouco a gente também vai estender o nosso Planta Alagoas também para outras regiões que não são atendidas. Com arroz, né? Mas assim, com milho e feijão a gente atende os 102 municípios. A expectativa é de colher quanto? Né? Os técnicos da agricultura já calcularam, olha, o agricultor vai tirar a sua subsistência e vai ter o excedente. A gente vai aguardar um pouco, porque a gente sabe que os fatores climáticos eles mudam muito. As chuvas estão demorando um pouco para iniciar, né? A gente já era para estar com um período mais forte de chuva, então está demorando um pouco. A gente pede que as prefeituras contribuam para que os agricultores familiares preparem a terra, né? É o momento de todo mundo juntar esforços para que receba essa semente que é de qualidade, são sementes testadas, que a gente está fazendo a entrega. Tivemos o maior cuidado em selecionar as pessoas que venderam essas sementes para a gente, participaram da licitação, algo muito sério. Não é qualquer semente. Não é qualquer semente, né? Então tem semente crioula também comprada aqui no estado de Alagoas. Então
Então a gente pede que os municípios contribuam com esses agricultores, passem as máquinas lá na terra, nos hectares dos pequenos produtores, para que a gente tenha uma boa colheita. Ou seja, o Estado está doando a semente, não paga nada, o agricultor, mas o município também tem que contribuir, né? Pegar a máquina que está ali à disposição e arar a terra desse produto. É o que a gente pede, que a contrapartida do município pelo menos seja essa, né? Já fazem muito, então façam um pouco mais, arem a terra para o agricultor familiar, para que a gente tenha um São João bom na colheita do milho principalmente. Olha, se tem milho, muito milho, o preço já diminuiu, já melhora um pouquinho para a gente da cidade, né? Com certeza. Aquele velho ditado, quando não se planta, não se colhe no campo, vai faltar para a gente. Vai faltar para a gente. Da cidade. É, isso aí. Tá bom, Aline, tudo de bom para vocês. Sucesso aí com o Planta Lagoas 2025. Obrigada, Marcos. Até a próxima. Até a próxima. E aqui em Palmeira dos Índios, no Planta Lagoas, eu vou conversar com o Ronaldo Targino, ele que é o secretário executivo da Agricultura Familiar da Secretaria de Estado da Agricultura de Alagoas. Ronaldo, essa importância dessa distribuição de sementes para esses agricultores familiares. Importantíssimo, o Planta Lagoas chega em mais uma edição, né? A edição Planta Lagoas 2025, nessa etapa sementes, né? Uma semente que chega no campo, chega em Alagoas, nessa etapa o feijão e o milho, para que o nosso agricultor possa plantar, possa colher o seu milho, o seu feijão, tanto para consumo como para venda, e aí deu um incremento importante na sua receita mensal e anual. Esse ano são 650 toneladas de sementes, né? Só de feijão e milho, ou mais à frente tem outras, vão entrar outras sementes? Isso, nessa etapa feijão e milho, né? A etapa que a gente faz já visando o São João e visando também o combate à fome. O Planta Lagoas está sendo dividido em etapas, então a gente deve ter logo em seguida uma etapa de muda frutífera, onde essas mudas vão chegar também ao agricultor, né, para que a gente tenha uma rota de fruticultura fortalecida em Alagoas. A gente tem a etapa do arroz também mais na frente, que é ali pela janela de plantio, fica para o mês de setembro em diante. Essa parte de frutífera vai depender de cada região, né? A ideia da Secretaria é não forçar o agricultor a plantar determinada fruta, mas sim a que tem na região ele já utilizar. Isso, a ideia é criar um estímulo, né? A gente tem um bom solo para frutíferas e foi feito um estudo, foi licitada a compra de algumas mudas para serem distribuídas para os agricultores, e o programa trouxe também uma parceria com as universidades, onde a SEAGRA instalou 4 estufas, estão localizadas uma em Murici, uma em Satuba, uma em Rio Largo e uma em Maragogi, em parceria com a UFAL e o IFAL, onde vão ser desenvolvidas também algumas mudas, alguns cultivos que são importantes para o estado de Alagoas e que são adaptados ao estado de Alagoas. Inclusive aquelas que precisam ser enxertadas, o agricultor já vai receber essa muda enxertada ou não? Ele recebe a sua muda em condição total de plantio. A universidade vai ajudar nisso também, inclusive nos estudos de fertilização, da melhor muda para aquele solo, para que a gente possa ter um estímulo aí e possa crescer na produção, para que Alagoas comece a consumir principalmente a fruta produzida em Alagoas, ao invés de importá-la dos estados vizinhos. É a contribuição com o agricultor familiar para ajudar justamente a Alagoas a sair dessa dependência dos outros estados a ter a sua própria alimentação, a alimentar o próprio Alagoas. Isso, perfeito. A gente sai dessa dependência, a gente passa a produzir melhor, a gente passa a vender melhor, né? Então isso dá um incremento um incremento financeiro aos municípios, ao agricultor, às cooperativas envolvidas, e traz um consumo de qualidade ao povo de Alagoas. Mantendo justamente o agricultor no campo, né? Que é ali onde ele precisa, onde ele se sente bem, o que é que ele sabe fazer, que é plantar. Isso, exatamente. Evitando esse êxodo, né, tão comum, principalmente da nossa juventude, a gente traz novos artifícios com novas tecnologias para que motive o agricultor cada vez mais a permanecer no campo, a fazer o que ele sabe, a fazer o que ele gosta de fazer, e a gente garantir também produtividade para Alagoas. Ok, então obrigado, Ronaldo. Tá aí o Agro Alagoas saindo dos estúdios e vindo até o campo, vindo hoje ao município de Palmeira dos Índios participar desse programa do Planta Lagoas do governo do estado de Alagoas, que está empregando 12 milhões de reais. Isso. Né, para a compra das sementes. São 650 toneladas de semente. E o Agro Alagoas saindo do estúdio, vindo até o campo, vindo até aqui o município de Palmeira
Palmeira dos Índios no lançamento do Planta Alagoas 2025. Eu estou aqui ao lado do Adalberon Sajônio, ele que é do cooperativismo, a secretaria dele é um nome grande, tá? Por isso que eu vou dizer, secretário do cooperativismo e, né, trabalhando com agricultor familiar, esse agricultor que pode se unir e fazer a sua associação, a sua cooperativa. A importância da distribuição dessas sementes ao Adalberon para o agricultor familiar. Olha, com certeza de uma importância muito significativa, tanto é que os grandes recebedores das sementes são as cooperativas, as associações, além, é claro, dos sindicatos e das prefeituras municipais, das secretarias municipais de agricultura. Mas é através das cooperativas que esse agricultor pode receber as sementes, plantar, produzir e saber que vai ter por onde escoar essa produção. Saber que essa produção vai poder ser comercializada, chegar ao mercado, seja ele o mercado institucional ou o mercado privado, porque ele está organizado coletivamente para plantar, para receber assistência técnica, mas também para comercializar os seus produtos. Então, de uma importância muito grande, não é à toa que a Secretaria do Cooperativismo é parceira da SEAGRE na inscrição das cooperativas, das associações, dos empreendimentos coletivos, para fazer com que a semente chegue cada vez mais a um número maior de agricultores e aqueles que estão organizados coletivamente para produzir e comercializar. E aqui, inclusive, né, tem os agricultores que foram cadastrados pela prefeitura e tem também o da cooperativa, da Carpio. Isso, só aqui em Palmeira tem pelo menos a Carpio, que é uma cooperativa de referência aqui na região, mas tem também a Copicam, por exemplo, que trabalha com a outra região da cidade, com produtores também, além de diversas associações essas inclusive que hoje já comercializam, por exemplo, os seus produtos para a merenda escolar, tanto das escolas municipais quanto das escolas da rede estadual. Vamos lembrar que o governo do estado, o governador Paulo, tem cumprido com aquilo que foi um compromisso, que era de comprar da agricultura familiar através das suas organizações, ou seja, das cooperativas, associações, para levar essa comida, esse feijão que vai sair daqui da semente, para a mesa dos nossos estudantes da rede estadual de ensino. Então, além das cooperativas, diversas associações daqui da cidade de Palmeira dos Índios e de toda a região e de todo o estado são beneficiárias também do programa Planta Alagoas, porque recebem a semente em nome dos agricultores e faz com que essa semente chegue lá na ponta. E esse agricultor que tiver o excedente tem a garantia da compra justa pelo Estado para, como você mencionou, distribuir para a alimentação. Exatamente. Tanto para vender hoje para o Estado, através da merenda escolar, outras frentes que nós temos abertas, por exemplo, através de rodadas de negócio, para fazer esse alimento chegar também no sistema prisional, nos hospitais e UPAs, no sistema socioeducativo, nos restaurantes populares do Estado, mas também toda essa negociação que nós temos feito agora para fazer com que esse produto chegue no supermercado. O cidadão alagoano precisa chegar no supermercado e encontrar produtos produzidos pelas nossas cooperativas, comercializados por elas. Então, todo esse trabalho de ponta a ponta vai fazendo com que fique claro o compromisso do governo do estado de Alagoas em fortalecer a agricultura familiar, mas fortalecer também o cooperativismo e o associativismo. Valorizar, inclusive, o produto alagoano, feito pelo alagoano para o alagoano. Exatamente, fazer com que cada vez mais a gente tenha essa clareza. Eu gosto sempre de usar um exemplo que é produzido também através do Planta Alagoas, num outro momento, mais adiante, mais para o meio do ano, que é o do arroz. Pouca gente sabe que Alagoas produz arroz na região do Baixo São Francisco, onde nós temos pelo menos 3 cooperativas atuando com a produção de arroz. Arroz é uma das modalidades que é feita a entrega pelo Planta Alagoas, num segundo momento, mas que a gente precisa cada vez mais saber que arroz não vem só do sul, arroz também tem produzido aqui, e 3 cooperativas como Cooperativa Pindorama, Cobap e Copaíba hoje produzem arroz de qualidade e tem feito com que esse arroz chegue na mesa das nossas escolas, mas também precisa chegar aí nas nossas mesas. E que já deu um salto grande de produção. Era uma produção mais reduzida e agora com esse incentivo já deu um Tem crescido significativamente hoje a produção de arroz e agora com os experimentos liderados pela SEAGRE com a Embrapa a respeito do programa do arroz aqui do estado de Alagoas, liderado aí pelo secretário Ronaldo Tagino, com a secretária Aline, nessa parceria com a Embrapa, tem mostrado inclusive que o arroz, que o estado de Alagoas, a região sul do estado de Alagoas, tem um potencial para a produção do arroz maior até
do que o sul do Brasil, que é a nossa referência para a produção de arroz do Brasil hoje. Então a gente tem muita qualidade, tem muita possibilidade e muita potencialidade para explorar, e um programa como o Planta Alagoas chega para reforçar o papel do Estado, subsidia a semente, que entra na medida do possível com assistência técnica, entra do outro lado com fortalecimento das cooperativas para garantir que o agricultor possa permanecer no campo, produzindo de maneira sustentável, porque ele sabe que tem uma retaguarda para fazer com que isso se torne dinheiro. O excedente, aquilo que ele planta para consumo, mas o excedente vai gerar renda, gerar trabalho, gerar oportunidade no campo. Com certeza, e manter esse agricultor, esse homem do campo, né, porque as pessoas estão saindo do campo, está faltando mão de obra no campo, então tem que fazer com que o agricultor fique, ele também plante e cuide da família. E consiga ter renda e uma renda digna para sustentar a sua família a partir daquilo que ele gosta de fazer. Quando a gente diz que a gente quer manter o homem do campo no campo, é porque quando ele vem para a cidade, é porque ele não consegue ver outras oportunidades. E aquilo que produz no campo, muitas vezes, se não compensar, ele não consegue sustentar a família com dignidade. Então, quando a gente diz isso, a gente precisa, primeiro, sustentar a cidade, que, como já diz o ditado da agricultura familiar, se o campo não planta, a cidade não janta, né? Ou seja, o povo não tem o que comer. Alguém tem que estar produzindo, e que esse alguém que está produzindo seja reconhecido, respeitado e remunerado por aquilo que ele está produzindo e fazendo lá no campo. Ok, Adalberon, tudo de bom para você, tá? E tudo bom também. Nessa parceria, tá certo? É o Agro Alagoas aqui no Planta Alagoas 2025, saindo do estúdio e vindo até Palmeira dos Índios, o lançamento do programa. E eu estou agora aqui com a dona Valdinete Teixeira, ela que é agricultora familiar, né? Tem o seu sítiozinho, né, Valdinete? Sim, tem quantas tarefas? 11. 11 tarefas. Onde é? Aqui em Palmeira? Ou... É, em Palmeira. Quilombola, né? Tabacaria. A senhora é quilombola, então, lá na tabacaria. Né? E o que é para a senhora, né, com o pessoal também, os quilombolas lá da região da tabacaria, está recebendo aí essa semente? Está pegando milho e feijão ou só milho ou só feijão? Milho e feijão. É com muito prazer, né? Uma honra, chegou logo cedo, né? As plantas agora para nós plantar, por causa que antigamente só chegava depois que passava o inverno, né? Mas agora, antes de começar o inverno, agora chegou nossas plantas. Nós estamos tudo felizes, né? Por causa que chegou antes, né? Para nós plantar. O que é que a senhora planta lá, né? Nessas 11 tarefas? A planta. Além do milho, do feijão, batata, macaxeira, hortaliça, a planta um pouquinho, né? De tudo. E aí vai para a feira vender na quarta-feira e no sábado ou repassa para alguém ou é só não, consumo de eu casa? entrego na Capil, na prefeitura e na Imater. A agricultura então leva para a agricultura familiar, as escolas. É, exatamente. A senhora que é associada a Carpio. Que tem um grupo hoje de agricultores, né, associado a Carpio, recebendo aí essas sementes. É, as sementes da Carpio. Agradecer muito o governador, né, que agora está mandando, Luciano também, porque se não fosse ele, mas... Não, a coisa não anda, tem que ter um gestor ali. Sim, que tem que dar... A senhora vai receber 10 quilos de semente de milho e 10 de feijão. É, exatamente. Se fosse mais era melhor, mas aí vai dar para todo mundo. É. E a senhora, pela experiência que a senhora tem aqui, dá para tirar quanto desses 10 quilos de semente? Dá para produzir quantos quilos? Oi, rapaz, e assim, quando a chuva é boa, né? Você planta 10 quilos de feijão, você tira o quê? Nada, tira uns 3, 4 sacos de feijão. De 60 quilos? Exatamente. Milho, você tira o quê? 30, 40 sacos. Então já é um lado, né? E a senhora preenche essas 11 tarefas só com milho e feijão ou não? Não. Eu planto assim, 6 de feijão e milho. Aí fica 5, né? Para plantar as outras coisas. Hortaliça, essas coisas, macaxeira, batata, essas coisas, né? Então a expectativa daqui a 3 meses já tá aí com milho. Poxa, graças a Deus, homem. É assim, é uma alegria no coração da gente, né? Quando a pessoa tem a semente para plantar, que chega aquele dia que tem. Porque antigamente você fazia o quê? Esperava a chuva chover, quando chovia você comprava 2, 3 quilos de feijão, a sementinha, vez que a chuva vinha demais, você perdia tudo. Tem o apoio aqui do município para dar aquela aradazinha na terra, para poder facilitar? Tem, o apoio tem da prefeitura. Quando atrasa mais, o Luciano também dá um empurrãozinho, dá o trator também, e tudo dá certo.
certo, né? Então tá aí. Mas ninguém perder nada. Família, são quantos na família hoje lá no sítio da senhora, trabalhando com a senhora, plantando, né, vivendo ali no sítio? Exatamente. É 175 famílias, todos, né? São De quilombola. todos. 175. Mas na casa da senhora, são quantas Na pessoas? minha casa são 6. 6 pessoas. E os filhos querem ficar plantando ou tem alguns? Não, agora eu Não, quero tem estudar. assim, o mais velho fica comigo e o mais novo tem pra escola, né? Porque já terminaram, os 2 mais velhos já terminaram, né, os estudos, mas tem que ficar mais eu. E os outros na escola. Na escola. Então aí, né, plantando, tendo e comprando as coisinhas para casa. Exatamente. O que é que a casa da senhora já tem hoje de interessante? Aquela TV grande de LED? Tudo, porque antigamente nós morávamos na casa de lona, não tinha nada. Nem uma cama para dormir tinha. Cama de vara, né? É, a cama de vara. Exatamente. E agora nós Colchão de estamos. capim. Exatamente mesmo. E agora nós estamos ricos, graças a Deus, né? Aham. Graças a Hoje já Deus. tem o colchão já. Poxa, nós temos de tudo. Tudo. O guarda-roupa, Tudo melhor, quarto né? feito, nada de Oxe, lona. Nada, Casa de alvenaria. tudo E bonitinho. tudo com suor, né? Com trabalho ali, plantando, Exatamente. colhendo e vendendo. É verdade. Então pode-se dizer que houve uma transformação na vida da agricultora. Muito, muito. Por causa da vida que nós levávamos antes e agora, depois nós estamos ricos. Mas graças a Deus, né? Nós temos de tudo para trabalhar. Aqui tem um problema, às vezes, da seca, né? Vocês têm cisterna lá, tem uma forma, tem alguma nascente que ajuda a irrigar? Tem hora que o carro-pipa sobe para, né, para abastecer a cisterna e tem as barragens, né? Mas que eu mesmo tenho um criatório de peixe também, aí eu faço a encanação de uma barragem para outra, né? A senhora que cria que peixe? A tilapa Tilápia. e tambaqui. O tambaqui cresce muito, né? Ele dá bem aqui na região? Tá. Tá. Aí, em média, quanto a senhora vende o quilo do peixe? Rapaz, nós estamos vendendo agora 25, né? Por causa que a pessoa tem que começar de baixo, subir para cima, né? E é um ganho legal, né? O custo, a senhora tem mais a ideia do custo de produção desse peixe? Para poder, olha, eu gasto R$8 para produzir esse quilo de peixe. Eu não estou à base, não. Não tem não, né? Então o que o mercado pratica, a senhora vai Já vou. vendendo. É vendendo. Então, e não falta comida em casa, então? Não né? falta Tem não. milho, Crio tem feijão, frango tem também. Frango caipira? Sim. Olha, então. E vende também para o... Vendo. Quem chega lá em casa, vendo. Quanto é que está o quilo do frango caipira hoje? Rapaz, depende. Por causa que tem de 25, 18, depende, né? Agora você pegar assim para ele vender, você sem nada, né? 50, 60. Frango vivo é um preço, É. batido é outro. Já outro. tratadinho, porque Já aí... é outro lado, né? Claro, então, é a transformação de vida bem melhor hoje do que Oxe, antes. muito. Com certeza, o que a senhora passou, o que seus pais fizeram para você, fizeram o que podiam, né? E a senhora com certeza está fazendo mais do que eles fizeram para Mas, seus filhos. mais, por causa que meus pais, o que dava para nós, a gente podia estudar. Só era trabalhar. E os que eu pude dar agora aos meus filhos foi estudo e eu trabalhar, né? Com certeza. Né? Uma vivência do campo, né? Para ele aprender e dizer, olha, é isso que eu quero, não, eu vou querer uma coisa melhor, então eu vou estudar, eu vou, né, ser alguma coisa a mais para poder colocar e não ter esse problema. Não, tem não. Dona Maria? Não. Valdinete. Dona Valdinete. Então tá aí, tudo de bom para você, sucesso. Outro dia eu vou lá conhecer o seu sítio, tá certo? Poxa, vamos. Seja bem-vindo. Tá bom então. Seja bem-vindo. Você vai procurar ali na tabacaria. Eu chego na Capil, pergunto onde é a casa Valdinete, que todo mundo ensina. Todo mundo Luciano, todo mundo. Ok, então tá aí, tudo de bom para você. É o Agro Alagoas aqui, o lançamento do Planta Alagoas, a distribuição de 650 toneladas de sementes aqui para os agricultores em todo o estado de Alagoas. E o Agro Alagoas está aqui no Planta Alagoas, em Palmeira dos Índios, é o lançamento, né, desse programa para 2025 e eu vou conversar com o superintendente, né, da Conab, o Eliseu Rego. Eliseu, a importância desse programa do Planta Alagoas com a distribuição de sementes para esses agricultores familiares. Olha, esse ano a gente está começando cedo, as sementes chegaram, né, no momento certo, começamos a ter as primeiras chuvas e está na hora do produtor plantar. Então, pensando nisso, o governo Paulo Dantas acelerou esse programa, que é o que já é uma tradição de Alagoas, e todos os anos a gente está junto
A Conab está na expectativa de que a gente possa ter uma grande safra e ela se insere nesse contexto de começar a fazer a comercialização e apoiar o produtor em tudo que ele produzir. Se ele produzir bastante grãos e sentir que o mercado não está pagando o que ele precisa, ele recorre à Conab e nós estamos mais uma vez aqui prontos para comprar pelo preço mínimo. E além disso, nós temos hoje o PA, esse ano o PA vai ser muito forte. A gente está com 900 milhões para comprar toda a produção, caso seja necessário, não só dos grãos, né, como dos tubérculos, verduras, frutas, enfim. Tudo que o produtor plantar, que seja alimentos, a gente pode comprar e distribuir com as famílias pobres que ainda passam fome nesse estado. O agricultor familiar. O agricultor familiar, Essa parte da subsistência, Eliseu, né? A Conab é uma forma até de ter o próprio estoque, né? Então, estoque de feijão, estoque de milho, de arroz. Alagoas, que a gente não Nós sabia. Estamos agora comprando leite em pó aqui na bacia leiteira, né? Nós compramos ano CPLA está conseguindo produzir tão sonhado leite em pó. Exatamente. E nós estamos, a Conab, o ano passado, comprou 200 toneladas e esse ano a nossa meta é comprar o dobro. E esse leite a gente compra, armazena e coloca através da rede socioassistencial. O governo Paulo Dantas nos deu um apoio muito grande para que a gente possa distribuir isso em parceria com a Secretaria de Ação Social e fizemos um grande trabalho. Esse ano a gente vai repetir com um volume maior ainda. É porque o leite, ele sem ser em pó, né, tem um período de vida muito curto e não dá para estocar. E agora... É muito curto e você tem um produto altamente perecível. Se você faz ele, transforma ele em pó, é muito mais simples o manuseio e vai para as escolas, vai para as creches, vai para as cozinhas comunitárias e lá as pessoas processam com muito mais tranquilidade, porque processam exatamente a quantidade que vai usar naquele determinado momento. Para quem é da cidade, só escuta falar em Conab, antes era Cobal, né? Cobal, Qual a finalidade, o porquê da existência da Conab, Eliseu? Olha, não sei se você lembrou bem, a Cobal era uma grande empresa de abastecimento geral, né? Eu me lembro daquelas carretas. A gente chegou a ter 8 mil lojas em todo o Brasil. Porque naquela época o Brasil era um país pobre e não tinha uma rede de supermercado suficiente para abastecer a população. Então o governo naquela época fazia o varejo, a distribuição de alimentos, a venda de produtos para a população através da Conab. Mas o tempo vai passando, a rede de supermercados vão se organizando e ficaram... Hoje não precisa mais que o governo intervenha nesse mercado. Agora, a Conab continua substituindo fazendo essa parte que é apoiar a agricultura, principalmente a agricultura familiar aqui no Nordeste, além dos estoques reguladores que a gente compra, armazena e distribui na época das necessidades do mercado. Para manter o preço. Para manter o preço, exatamente. Mas hoje, aqui em Alagoas, nós temos 2 programas que são destaque. É o PA, né? Esse programa que a gente compra toda a produção que os agricultores queiram vender para o governo e essa compra, são produtos perecíveis, eles são simultaneamente distribuídos com a rede socioassistencial. É um programa que tem fortalecido muito e tem tirado o Brasil, mais uma vez nós estamos tentando, esse ano ainda, tirar o Brasil do mapa da fome pela segunda vez, porque nós tiramos em 2014, 2015 e agora nós temos que fazer essa meta novamente. Então estou muito otimista, muito animado para que esse ano a gente, com o recurso que o governo Lula liberou, em parceria com o governo do Estado, o governo Paulo Dantas, a gente vai fazer um belo trabalho. Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos que vieram das suas cidades participar do lançamento do programa Planta Alagoas, um programa importantíssimo. A nossa querida secretária de Agricultura, Aline Rodrigues, e toda a sua equipe, que se dedicaram bastante ao longo desses meses para criar as condições legais para que no dia de hoje nós tivéssemos as condições de investir 12 milhões para o programa que vai contemplar 50 mil pequenos agricultores familiares no nosso estado. O programa tem fundamentalmente 2 eixos importantíssimos. Um é garantir produtividade com tecnologia, fomentar a economia, garantir desenvolvimento econômico e regional para os agricultores familiares. E o outro eixo é de garantir alimento na mesa dos agricultores e alimento na mesa das pessoas do nosso estado, sobretudo as pessoas que mais precisam. Para quem não sabe, por exemplo, 5 quilos de semente de feijão
é capaz de produzir 80 quilos de feijão, o que garante um ano de alimentação, por exemplo, para uma família com 4 pessoas, com quatro integrantes. Daí a gente fica assim, extremamente satisfeito, porque nós temos uma equipe qualificada, que é comandada pela secretária Aline Rodrigues, que está entregando o que nós nos propomos, o que foi pactuado, o que foi comprometido, que foi o compromisso realizado com as pessoas do nosso estado e aqui de Palmeira dos Índios também. Então, a gente fica torcendo também, pedindo a Deus para que as chuvas venham, para que os agricultores tenham condição de realizar o seu plantio, tenham condição de garantir alimento na mesa para eles, para os seus familiares, tenham também condição de promover a oferta dessa produção para toda a população do nosso estado. Entrega dos sementes, quais serão os primeiros passos? Agora a gente fala para o agricultor, projetos para justamente incentivar. Quais serão os primeiros passos? O que tem sido discutido junto com a prefeitura? Olha, agora depois de entregar a semente, aí fica por parte das associações, dos sindicatos, das prefeituras, para auxiliar os produtores com maquinário, auxiliar os produtores com aração de terra, com um pouco de tecnologia também. Temos a EMATE também para dar todo esse suporte, esse auxílio técnico, assessoramento técnico também é muito importante. Então, tenho certeza que, como todos os anos, nós estamos obtendo êxito, estamos tendo sucesso com o plantio. Esse ano também não será diferente. Governador, o senhor tem raízes, né, na terra, então o que é para o senhor aqui para Palmeira dos Índios, que tem quilombolas, tem indígenas, agricultores e agricultoras, distribuir quase 1 tonelada de sementes hoje? Olha, é a certeza de que o nosso governo é um governo plural, é um governo inclusivo, é um governo acessível, é um governo que prioriza as minorias, é um governo que está de mãos dadas com as pessoas que mais precisam, que prioriza o orçamento estadual, o tesouro estadual, para viabilizar, por exemplo, esse investimento de 12 milhões, no qual vai beneficiar mais de 50 mil pequenos produtores. Então, com alegria, a gente não faz nada sozinho. Precisei muito da aprovação da Assembleia Legislativa, do orçamento estadual, para nós termos essas condições. Também do presidente da EMATE, do ex-prefeito Quio Freitas, que está tocando esse órgão tão importante para o estado de Alagoas, que presta assessoria para os pequenos agricultores. E eu tenho certeza que esse ano será mais uma vez um grande sucesso. Governador, 2 pontos para a gente concluir. Com relação à Planta Alagoas, eu falava com os presidentes de cooperativas, ele falava que pela primeira vez a Alagoas cumpre o ciclo completo, entrega a semente antes da chuva, que prepara o produtor para plantar, posteriormente já tem assistência técnica garantida pela EMATE e também o Estado poderá comprar através da educação. O que é que isso representa então para a agricultura, no ponto de vista do senhor, esse ciclo completo da agricultura, semente no tempo certo, comércio garantido pelo próprio Estado? E é por essa razão que a gente doa semente, a gente garante assistência técnica, que a gente faz um trabalho em rede colaborativa com os prefeitos, com as prefeitas, que a gente tem a condição, através do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, nós adquirirmos esses produtos que são produzidos pelos agricultores familiares, que são produzidos pelos pequenos agricultores. E a gente fica feliz porque março é o mês de iniciar o plantio e nós estamos iniciando a distribuição de sementes.